15 filmes que ganharam o Oscar. 15 filmes que, segundo críticos, historiadores e até algumas das pessoas que os fizeram simplesmente não mereciam. Alguns perderam para verdadeiras obras-primas. Alguns foram apoiados por um dos homens mais corruptos da história de Hollywood. E alguns ganharam por motivos que a academia provavelmente preferiria que você esquecesse, começando por Shakespeare apaixonado. Vamos começar com um filme que envolve uma das figuras mais sombrias de Hollywood nos últimos anos, Harvey Weinstein. Esse produtor era um gênio em posicionar seus filmes para premiações. Weinstein descobriu que, mesmo com filmes pequenos, prêmios significavam um aumento de público e bilheteria, então ele sempre usava várias influências para garantir que seus filmes ganhassem prêmios. Embora seja preciso dizer que muitos dos filmes que ele produziu eram bons, como a trilogia O Senhor dos Anéis, há outros que todo mundo percebeu que ganharam pura e simplesmente por corrupção. Um exemplo disso é Shakespeare Apaixonado, que foi indicado a 13 Oscars e ganhou 2, um para a atriz Gwyneth Paltrow e outro de melhor filme. O filme explora, de forma ficcional, a vida amorosa de Shakespeare, o famoso e icônico escritor inglês. Sinceramente, assistindo ao filme hoje, ele é extremamente brega e retrata o Shakespeare como um mulherengo incrivelmente bonito. Olha, não duvido que ele fosse talentoso, mas duvido que fosse tão bonito quanto esse cara. Esse filme, que parecia mais apropriado para um horário da madrugada, surpreendeu todo mundo ao ganhar 2 Oscars, incluindo de melhor filme. A verdade é que o Weinstein tinha uma estratégia digna de um psicopata. Ele organizou várias sessões especiais para os membros da academia, uma delas em particular em um asilo. E como ninguém nunca dava atenção aos idosos, eles ficaram bastante tocados com esse gesto e votaram em Shakespeare Apaixonado. E bem, além de festas, presentes, ligações e muito mais, Harvey garantiu esse e outros vencedores desta lista. E falando em vencedores que deixaram todo mundo de boca aberta, Coda é o próximo. Coda é um remake de um filme francês chamado A Família Bélier. Conta a história de uma família de surdos mudos, onde a filha Ruby é a única que pode ouvir e ela precisa equilibrar suas aspirações de cantar com a responsabilidade de ajudar a família. O filme não é a pior coisa já feita, mas até ser indicado a melhor filme já parecia demais. Ganhar foi outra história completamente diferente. Para colocar em perspectiva, naquele ano, Coda foi indicado junto com Duna, parte 1. Em que planeta Coda é um filme superior a Duna em qualquer aspecto? Além disso, a competição também incluía Ataque dos Cães, O Beco do Pesadelo, Drive My Car, Licorice Pizza, Amor, Sublime Amor e King Richard, qualquer um deles com muito mais qualidade e potencial cinematográfico. Coda ganhar é o tipo de decisão que faz você pensar que os membros da academia têm uma visão completamente distorcida da realidade. Mas se a vitória de Coda já parecia surreal, o que Dança com Lobos fez com Os Bons Companheiros é algo que ainda incomoda quem realmente se importa com cinema. Se existe um diretor que a academia nunca respeitou, esse diretor é Martin Scorsese. Ele já havia perdido com algo tão transcendental quanto Taxi Driver. Então, quando ele fez uma de suas obras-primas absolutas, Os Bons Companheiros, era quase previsível que a academia fosse ignorá-lo novamente. O filme que tirou o Oscar de Os Bons Companheiros foi Dança com Lobos, dirigido e estrelado por Kevin Costner. Para ser justo, o filme não é uma perda de tempo. Um personagem se aprofunda na cultura indígena americana e cria um laço inesperado com a comunidade. Basicamente Pocahontas ou Avatar sem os efeitos especiais. A atuação de Costner é sólida e o filme realmente emociona, mas do roteiro, a direção e as atuações, Os Bons Companheiros está em um nível completamente diferente. O próprio Scorsese já chamou isso de cinema de verdade, mas entendemos que a academia tende a preferir o sentimental e o emocional ao invés do cru e violento. Rocky é um daqueles que pessoalmente dói colocar nessa lista. Rocky é uma história de perseverança e determinação que prova que, às vezes, a vida não precisa ser terrível. Mas apesar de quão emocionante é a história de sucesso de Sylvester Stallone, não dá para ignorar que, no ano em que Rocky ganhou o Oscar de melhor filme, Taxi Driver, de Martin Scorsese, perdeu. Vários críticos também argumentam que Todos os Homens do Presidente deveria ter levado o prêmio. O primeiro filme do Rocky é realmente bom e emocionante, mas a transcendência e o trabalho artístico de Taxi Driver ou Todos os Homens do Presidente estão em um nível muito mais alto.
E Taxi Driver, em particular, se tornou uma das influências mais importantes no renascimento do cinema de Hollywood durante uma década em que a indústria estava se perdendo. E para mostrar que essa não é apenas uma opinião, em 2015, o The Hollywood Reporter entrou em contato com vários votantes da academia para perguntar se eles mudariam seu voto. E vários admitiram que Rock não deveria ter vencido e que Todos os Homens do Presidente era a escolha certa. Ainda assim, é difícil ficar muito bravo com isso. E enquanto Rock pelo menos tinha o coração ao seu lado, o discurso do rei tinha algo muito mais poderoso: Harvey Weinstein. O discurso do rei conta a história real do rei George VI da Inglaterra e sua luta contra a gagueira, além do trabalho com um fonoaudiólogo para superá-la. Apesar de ter a fórmula vencedora de autossuperação, ainda é difícil entender como conseguiu superar tantas obras-primas. A realidade é simples. O filme foi distribuído pela The Weinstein Company, e o imparável Harvey não hesitou em fazer suas jogadas de sempre para posicionar o filme durante a temporada de premiações. Mais uma vez, tudo deu perfeitamente certo para ele. Naquele ano, a concorrência incluía A Rede Social, Cisne Negro, Bravura Indômita, 127 Horas e O Vencedor. O discurso do rei ainda tem seus méritos, como a atuação de Colin Firth, premiada com justiça. Mas quase ninguém se lembra dele hoje em dia. Enquanto isso, a maioria de seus concorrentes já é considerada clássica. Crash é, para muitos, o pior vencedor de melhor filme da história do Oscar, e é difícil discordar desse argumento. A ideia do filme era representar Los Angeles e sua diversidade, focando na discriminação e no preconceito que existem entre seus cidadãos. No entanto, em vez de nos ajudar a entender a discriminação, o filme se enche de clichês e estereótipos sobre personagens mexicanos, negros e do Oriente Médio. Além disso, o filme é hiperdramático e chega a ser absurdo em momentos como quando uma menina pula no peito do pai bem na hora em que alguém atira nele só para a bala ser de festim, como se o filme não conseguisse lidar com as próprias consequências, ou quando a personagem da Sandra Bullock percebe que sua empregada é uma boa pessoa simplesmente porque, depois de escorregar de forma idiota na escada, ela ajuda a se recuperar. Para muitos, foi simplesmente a academia se autoelogiando. Mas o que torna isso realmente imperdoável é que o filme que a maioria das pessoas concorda que deveria ter vencido naquele ano era O Segredo de Brokeback Mountain. O diretor Ang Lee, que até ganhou o prêmio de melhor diretor naquela mesma noite, depois confirmou que uma parte significativa dos membros da academia na época eram homofóbica e aparentemente um pouco racista também, porque o filme com os piores estereótipos e cinematografia mais fraca acabou levando o prêmio. E se Crash ter vencido Brokeback Mountain já parecia um escândalo, o que a academia fez com Cidadão Kane está em uma categoria completamente diferente. Como Era Verde o Meu Vale ganhou o Oscar de melhor filme em 1942 e carrega a infeliz distinção de fazer parte do que é amplamente considerado o maior erro da história do Oscar. O filme, dirigido por John Ford, conta a história de uma família de mineradores galeses e suas lutas ao longo das gerações. É um filme bem feito para sua época, mas o filme que ele superou foi Cidadão Kane, a estreia de Orson Welles como diretor, um filme que revolucionou a linguagem do cinema e introduziu técnicas que diretores ainda usam hoje em dia, sendo constantemente classificado como um dos maiores filmes já feitos. A academia também ignorou em grande parte as inovações técnicas de Welles em outras categorias. Hoje em dia, quase ninguém fora dos cursos de história do cinema assiste Como Era Verde o Meu Vale, enquanto o Cidadão Kane é estudado em todas as escolas de cinema sérias do mundo. A diferença entre esses dois resultados diz tudo. Pelo menos, Como Era Verde o Meu Vale tem a desculpa de ser de uma época diferente. O Paciente Inglês não tem essa desculpa. O Paciente Inglês ganhou o Oscar de melhor filme em 1997, levando 9 dos 12 prêmios para os quais foi indicado. Baseado no romance de Michael Ondaatje, o filme conta uma história de amor em tempos de guerra entre o paciente, interpretado por Ralph Fiennes, e a enfermeira, vivida por Juliette Binoche. Ele concorreu com filmes bem diferentes, como Fargo, dos irmãos Coen, e Jerry Maguire, e mesmo assim conseguiu ofuscar todos eles. Foi o terceiro Oscar do produtor Saul Zaentz, que já havia vencido antes por Um Estranho no Ninho e Amadeus. Mas Harvey e Bob Weinstein, da Miramax, também estavam entre os vencedores naquela noite. Harvey, que já tinha fama de ser implacável, investiu em promoção muito além do que qualquer outro estava gastando, e, quando isso não era suficiente, chegava a espalhar boatos falsos sobre seus rivais. As táticas dele funcionaram, como quase sempre acontecia. Hoje em dia, o Paciente Inglês raramente é comentado, exceto por um episódio famoso de Seinfeld em que Elaine é forçada a assistir ao filme várias vezes e odeia cada uma delas. Fargo, por outro lado,
nunca deixou de ser celebrado. Titanic ganhou 11 Oscars, igualando o recorde da época. Foi o filme de maior bilheteria já feito, um verdadeiro fenômeno cultural e uma conquista técnica que merecia reconhecimento em várias categorias. Mas melhor filme? Naquele ano, os indicados também incluíam LA Confidential, uma obra-prima do neo-noir que muitos críticos consideraram o melhor filme do ano, e Gênio Indomável. LA Confidential envelheceu incrivelmente bem e ainda é estudado e celebrado hoje em dia, enquanto Titanic se tornou mais um artefato cultural nostálgico do que um filme ao qual as pessoas retornam por sua narrativa. A Academia votou no maior filme que já tinham visto, mas escala e técnica não são a mesma coisa. E LA Confidential provou isso ao envelhecer muito melhor do que o filme que o superou. Conduzindo Miss Daisy é um caso que prova que a Academia sempre teve uma fraqueza por um certo tipo de história. Ele ganhou o Oscar de melhor filme sem nem sequer receber uma indicação para melhor diretor, uma das raras vezes em que isso aconteceu. A história gira em torno da amizade inesperada entre uma senhora branca difícil de lidar e seu motorista negro durante os piores anos de tensão racial nos Estados Unidos. Muitos acreditam que o filme que deveria ter vencido naquele ano era Meu Pé Esquerdo, estrelado por Daniel Day-Lewis como um pintor e escritor da vida real com paralisia cerebral que lutava para se conectar com o mundo. Agora, embora Conduzindo Miss Daisy tenha sido praticamente esquecido hoje em dia, é um dos filmes que trouxe Morgan Freeman para os holofotes. Freeman foi indicado naquele ano ao lado de Daniel Day-Lewis, e só por isso já perdoamos a Academia. E falando em Academia jogando pelo seguro, Green Book talvez seja o exemplo mais extremo disso em toda essa lista. Green Book ganhou o Oscar de melhor filme em 2019. E, para ser honesto, o filme em si não é ruim. O filme conta a história de um talentoso pianista negro vivendo nos anos mais divididos racialmente dos Estados Unidos, que faz amizade com seu motorista, interpretado por Viggo Mortensen. Os dois viajam pelo país enquanto enfrentam as barreiras da discriminação e formam uma amizade profunda. Na mesma categoria estavam Infiltrado na Clã, A Favorita, Roma, Nasce uma Estrela e Vice. Nesse caso, vou ser honesto, em termos de fotografia e atuações, Green Book é realmente nota 10. Não há realmente nenhum ponto fraco para criticar do ponto de vista técnico, mas ele venceu justamente por causa daquela qualidade sentimental que a Academia adora, e porque era muito menos politicamente afiado do que filmes como Infiltrado na Clã. Pessoalmente, naquele ano, o prêmio deveria ter ido para A Favorita, que tinha uma abordagem cinematográfica superior e atuações que claramente superavam as já excelentes de Green Book. Dar o prêmio para Green Book foi a escolha mais segura que a Academia poderia ter feito. Gente Como a Gente ganhou o Oscar de melhor filme e melhor diretor para Robert Redford em sua estreia na direção. O filme conta a história de uma família americana devastada pela morte acidental de um dos filhos, e deu a Meryl Streep seu primeiro Oscar como atriz coadjuvante. O problema não é o que Gente Como a Gente é, mas sim o que ele superou. Toro Indomável, de Martin Scorsese, amplamente considerado um dos maiores filmes já feitos, e O Homem-Elefante, de David Lynch. Redford ganhou o Oscar de melhor diretor, superando Scorsese, Lynch e Roman Polanski. Hoje em dia, Gente Como a Gente é lembrado principalmente como uma nota de rodapé pela derrota de Toro Indomável. Pelo menos, Redford usou esse reconhecimento para ajudar a construir o Festival de Sundance, que lançou alguns dos filmes independentes mais importantes do cinema americano. Então a história tem um lado positivo, mesmo que a decisão do Oscar não tenha. E se ainda parece errado Gente Como a Gente ter vencido Toro Indomável, espere até ouvir o que o Weinstein conseguiu fazer com Chicago. Chicago ganhou o Oscar de melhor filme em 2003, superando O Pianista, que deu a Roman Polanski o prêmio de melhor diretor naquela mesma noite, além de Gangues de Nova York de Martin Scorsese. Chicago é uma adaptação brilhante e divertida do famoso musical da Broadway, com um elenco que inclui Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones e Richard Gere. Mas O Pianista, com Adrien Brody entregando uma das performances mais emocionalmente devastadoras da década, era, segundo a maioria das críticas, o filme superior. Chicago foi distribuído pela Miramax e o Weinstein colocou sua máquina de campanha para funcionar a todo vapor naquele ano. Mais uma vez funcionou. O Pianista é constantemente estudado e debatido. Chicago é lembrado principalmente como um filme divertido que acabou ganhando um Oscar. O maior espetáculo da Terra é considerado um dos piores Oscars já concedidos. O filme conta a história de um homem que dirige um circo itinerante. Foi um grande espetáculo visual para a época, e seu diretor, Cecil Bairro DeMille,
já era conhecido por dirigir Crepúsculo dos Deuses, Cleópatra e Os 10 Mandamentos 2 vezes. Muitos acreditam que foi por causa de sua longa e importante carreira que a Academia decidiu reconhecê-lo, não pela qualidade deste filme, mas por sua trajetória profissional. No entanto, muitos também acreditam que esse filme hipermelodramático, mal editado, com atuações exageradas e geralmente entediante, é um dos projetos que nunca mereceu ganhar um Oscar, e A Volta ao Mundo em 80 Dias não fica muito atrás. A Volta ao Mundo em 80 Dias representa um tipo muito específico de erro do Oscar, aquele motivado pelo espetáculo em vez do conteúdo. Baseado no romance de Júlio Verne, o filme estrelou David Niven e Ken Tinsley em uma aventura ao redor do mundo, filmada em grande escala e com participações especiais de estrelas como Buster Keaton e Frank Sinatra. Além de ser um grande sucesso comercial, teve 8 indicações ao Oscar e ganhou 5, incluindo o melhor filme. A academia daquela época dava grande importância a produções grandiosas, cheias de locações incríveis e grandes estrelas. Mas a concorrência também incluía Os 10 Mandamentos e Assim Caminha a Humanidade, que trazia a última atuação de James Dean no cinema. Hoje em dia, A Volta ao Mundo em 80 Dias é quase totalmente esquecida. O fato de ter superado Assim Caminha a Humanidade, que contém uma das atuações finais mais celebradas da história de Hollywood, é o tipo de decisão que fica cada vez mais difícil de explicar com o passar das décadas. E se você acha que perder um Oscar é ruim, é porque ainda não viu atores cujas carreiras foram destruídas por ganhar um. Clique no vídeo na tela para descobrir quem são.